Para todas as realizações há um tempo certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e o tempo de curar. Tempo de derrubar, o tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar, tempo de apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, ela é maravilhosa. Ela produz efeito por si própria, Senhor. Peço a Ti que o Senhor fale conosco. Continue falando, Senhor. Que a Tua palavra se revele ao nosso coração e que possamos sair daqui, ó Deus, com um princípio valoroso, um princípio poderoso sobre a nossa vida, Senhor. Que possamos sair daqui edificados. Que cada um que está assistindo pela internet seja edificado. E que o Teu nome seja glorificado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. A palavra de Eclesiastes é uma palavra muito profunda. Até que porque quando vamos para a palavra de Deus nos livros de Salomão, nós estamos falando de um escritor que não foi qualquer escritor. Todos os escritores da palavra do Senhor, eles escreveram debaixo de revelação do Espírito Santo. Mas é importante entender que o Espírito Santo, para usar alguém, ele usa o conteúdo que aquela pessoa tem. Ele usa o conhecimento que aquela pessoa tem. E através daquele conhecimento, ele revela coisas eternas. Quando você vê, por exemplo, alguns profetas da Bíblia, você vai entender. Quando se fala de Abacuque, Abacuque é um agricultor que trabalhava com gado. Quando ele vai fazer a menção profética de Deus, ele diz sobre, ainda que a figueira não produza, que não tenha gado no curral. É a linguagem dele, Deus está usando ele na linguagem dele. Você vê Davi usando a linguagem da música nos salmos, porque além de um grande batalhador, ele era um salmista, um cantor, um adorador. E quando se fala de Salomão, se fala do homem que, segundo a Bíblia, segundo as palavras do próprio Jesus, foi o homem mais sábio que viveu na terra, abaixo de Cristo. Salomão, na sua juventude, escreveu um livro maravilhoso que você deve ler em casa junto com a sua esposa, o livro de Cantares de Salomão. Mas leia com a sua esposa sem espiritualizar e veja como pode ser romântico um casal de Deus. No meio da sua idade, já entre os seus 40 anos de idade, entre os 30 e 40 anos, quando ele tinha um auge de sabedoria, ele escreveu o livro de Provérbios de Salomão. Mas já na sua velhice, quando ele encontra um tempo de velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. Na sua velhice ele já começa dizendo assim, tudo é vaidade. Ele começa a dizer que muitas das vezes o ser humano corre atrás de coisas que na verdade são apenas vaidade pessoal. E às vezes perde a oportunidade de conquista daquilo que verdadeiramente é eterno, que vem de Deus. É nesse livro que ele diz assim, homem, cuida da mulher da tua mocidade, para que quando vem os velhos dias, você não se aparte dela.
É nesse livro que ele fala que é melhor estar num velório do que numa festa. Que louco diria uma coisa dessa se não fosse um homem que parasse para dizer que quando você está numa festa, você está com sua mente em vários tipos de pensamento e às vezes em desejos que a carne está buscando. Mas quando você está no velório, você está refletindo o valor da sua vida. Porque amanhã ou depois, você pode estar no lugar daquela pessoa. E ele diz que a reflexão é melhor. Quando eu olho para esse texto, o último versículo em que ele fala que Deus deu ao homem o desejo da eternidade. Por que deu ao homem o desejo da eternidade? Senão porque o homem tem em si a sua essência, a eternidade dentro dele. Nós somos seres eternos. A nossa casca, que é como nós nos vemos, é uma casca passageira. Umas cascas são um pouco mais gordinhas, outras são mais magrinhas. Umas cascas são mais bonitinhas, outras são. Mas a essência é o que vale, é o que está dentro dessa casca. Ela sim é o que vale. A Bíblia chama ela de alma. Ou em alguns momentos, de coração. Somos nós de verdade. Quando você olha para mim, você vê uma casca, mas quem é o Ivan de verdade é essa essência que é eterna, que vai viver para sempre. E a escolha dessa eternidade está nas nossas mãos. Nós podemos escolher em qual lado da eternidade vamos passar, porque não existe um meio termo, um estado intermediário. Quando partirmos dessa terra, nós vamos ir para um espaço de eternidade. Ou a eternidade com Cristo para sempre, ou a eternidade de destruição para sempre. Sem volta. E é nessa terra que temos que entender a nossa vida espiritual e valorizar as coisas de Deus na nossa vida. Quando eu olho esse texto, Salomão, muito sábio, ele está dizendo a respeito do tempo. Diga comigo, o tempo. Diga, o tempo. O tempo é princípio do reino de Deus. E aqui às vezes, e muitas vezes eu mesmo interpretei dessa forma, que todos os tempos que Salomão estava falando aqui, ele estava falando que Deus determinava esses tempos para a nossa vida. E na verdade, Salomão não estava querendo dizer isso. Ele está querendo dizer que o tempo para todas as coisas está na nossa escolha. Nós é que decidimos o que fazemos com o maior presente que Deus nos deu, que se chama tempo. O tempo de vida. Você recebeu 86.400 segundos hoje para você fazer alguma coisa com ele. E é como se você tivesse uma conta bancária e todo dia, à meia-noite, ao nascer do dia, Deus deposita na sua conta bancária 86.400 segundos para você viver. Só que se você gastar desse tempo somente metade dele, não acumula para o outro dia. Quando chega à meia-noite, a sua conta é zerada e é depositado outros tanto para você viver novamente. O tempo é algo tão precioso que Salomão fala que há tempo para todas as coisas na nossa vida. Mas a escolha de como vamos viver esse tempo, ela é nossa. É você que escolhe. Interessante que se você começar a olhar a vida das pessoas de sucesso, em todas as áreas, a resposta deles que o maior segredo daqueles que são cristãos, depois de Deus, é como eles utilizam o seu tempo. E muitas das vezes, nós não damos importância para isso. Nós apenas vivemos o nosso tempo. E muitas das vezes, o tempo de qualidade que podemos ter com Deus, com a família, com amigos, nós gastamos em coisas que são secundárias. Deixamos o que é prioridade, o que é de verdade, o valor da essência, e trocamos por aquilo que é passageiro, aquilo que não é tão verdadeiro assim. Existem coisas na nossa vida que precisamos entender que a nossa escolha vai nos dar uma vida de melhor dessa terra,
ou a nossa escolha vai nos dar uma vida de escravidão nessa terra. A escolha é nossa. Eu vejo tantas pessoas correndo e gastando seu tempo atrás do dinheiro, e gastam o seu tempo atrás do dinheiro, e a sua família está destruída, os seus filhos não têm a sua atenção. Eu me lembro uma vez de uma ilustração que eu achei interessante, que é uma história. Mas história a gente não sabe se tem fundamento verdadeiro ou não. Mas fala a respeito de um menino, um jovenzinho, um adolescente, que um dia chega para o seu pai, e ele vai perguntar para o seu pai, quanto o seu pai ganhava por hora. E o seu pai nunca tinha tempo para ele, sempre deixava ele de canto, sempre isolado. O pai ficou bravo, porque o tempo dele era precioso para os trabalhos dele. E falava, menino, que interessa isso para você? O menino, muito triste, foi se deitar. Passou aquele dia, no outro dia o pai viu que o menino estava muito triste, chateado com a forma que ele tratou. E ele foi lá no quarto à noite, quando chegou do trabalho, abriu a porta, entrou devagar no quarto e falou, você está dormindo? Ele falou, não estou dormindo, papai. Por que você quer saber quanto eu ganho por hora? E o menino se levantou e sentou na cama e falou, pai, eu gostaria de saber quanto o senhor ganha por hora. E ele falou assim, eu ganho por hora R$10. Ah, papai. Ele desceu da cama, foi até o armário, abriu o armário, começou a contar o dinheiro que ele tinha juntado. E ele falou, papai, eu posso comprar 2 horas do seu tempo para nós no sábado? É o único dinheiro que eu consegui juntar, R$20. O senhor vende 2 horas do seu tempo? No que gastamos o nosso tempo? Salomão está dizendo que há um tempo determinado para as coisas, mas esse tempo está na nossa decisão. É claro que o tempo de viver e de morrer é estabelecido por Deus, mas o tempo de abraçar e deixar de abraçar eu posso escolher. E o que eu tenho escolhido como tempo? O tempo é tão precioso para as pessoas que conquistaram coisas grandes, que perguntaram para o fundador do Facebook, e hoje CEO, o presidente do Facebook, disseram para ele, por que com tanto dinheiro que você tem, você sempre se veste com a mesma roupa? Achei impressionante a resposta dele, você não precisa ser igual a ele. Mas disse assim, eu tenho um guarda-roupa com todas as camisas da mesma cor, com todos os blazers da mesma cor, com todas as calças da mesma cor, com todos os tênis da mesma cor, porque assim eu não perco tempo escolhendo roupa para sair para o meu trabalho. Porque eu tenho um tempo determinado para todas as coisas na minha vida. Eu não vou perder tempo escolhendo roupa. A gente perde tempo com tanta coisa. E aí nós vivemos uma sociedade de um consumismo tremendo, que nos faz se enveredar por coisas que a gente vai e compra e adquire, e com isso adquirimos dívida, e por conta dessa dívida nós temos que aumentar o nosso tempo de trabalho. Alguns conseguem até trabalhar em 2 lugares para poder pagar coisas que comprou, que são passageiras, e a família é deixada de lado, os amigos são deixados de lado, e o principal, Deus é deixado de lado. E sabe o que às vezes nós dissemos? Pastor, não tenho tempo para ir no culto, porque eu estou cheio de trabalho. Eu vou ir só na Santa Ceia. Irmão, a gente não vem para o culto para pagar uma promessa para Deus. A gente não vem para o culto para dizer para Deus, como dizia a minha família na antiguidade, e eu também, já cumpri com o meu... Ia de manhã na missa, saía da missa e dizia assim, já cumpri com a minha parte. Não tem que cumprir com a minha parte. Deus já fez toda a parte na cruz do Calvário. Eu tenho que vir para cá por gratidão, para dar o meu tempo a Ele. E se verdadeiramente eu olhar para dentro de mim e dizer assim, Deus, eu vou ser dizimista fiel, eu tenho que dar 2 horas e 40 minutos do meu tempo para Ele. A gente gasta a nossa vida com tantas coisas e não priorizamos
as coisas que são verdadeiramente importantes. E nós temos falado em toda essa série de mensagens a respeito de que nós podemos sonhar, que nós temos uma visão, que Deus tem um propósito da nossa vida, que é um percurso, uma missão, um percurso para chegar lá, que nós usamos a nossa voz para profetizar, que o poder de Deus está manifesto na nossa vida, que nós podemos ter uma vida de semeadura. Nós viemos estruturando tudo isso para chegar hoje e dizer assim, mas tudo isso tem que se encaixar dentro de um plano e propósito chamado tempo perfeito de Deus para a minha vida. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente dá passos que não precisa dar e perdemos o tempo perfeito de Deus com a família, perdemos o tempo perfeito de Deus com Deus, perdemos o tempo perfeito de Deus que Deus nos deu para gastar com amigos e ficamos só em busca de coisas que são passageiras. Tem irmão que não pode assistir um programa do Polishop. Está gravando, né? Mas é verdade. Aí você pergunta assim, porque lá no programa fala assim, esse negócio aqui faz 10 tipos de utilidade. Tá. Eles falam assim, puxa. E lá coloca uma pessoa magrinha. Tipo o pastor Marcos, assim, forma. Aí você olha assim e fala assim, se eu comprar aquilo, eu vou ficar daquele jeito. Aí você vai lá e compra, e é somente 10 parcelas de X. E se você comprar, ainda você ganha a panela que faz um milagre. Aí você vai lá e compra. Uma semana o negócio está lá ocupando espaço no canto. Estou mentindo? Porque a gente quer resultado para ontem. Não tem tempo para ficar gastando com aquele equipamento. A gente é assim. A sociedade nos fez consumistas. E aí nós consumimos. E aí temos que gastar o nosso tempo buscando dinheiro para pagar aquilo que consumimos. Sendo que aquilo é passageiro. Batalhamos e corremos atrás de ter um celular de última geração. Que daqui 6 meses já não é mais de última geração. Já tem umas 2 que passou na frente. Que eu diga a nossa geração. Que para entrar na internet usava o do radial. Lembra aquele trem? Vocês que são da época da banda larga nem sabem o que é isso. Tempo. Os tempos são diferentes, as épocas, as pessoas. E nós temos que entender que nós não temos que se envolver com essa correria. Porque antigamente, eu morei um tempo em Salto. Na minha juventude eu não via a hora de retornar cada uma vez por mês para rever os amigos que eu tinha próximo da casa do meu avô. Era o tempo que a gente tinha para se falar. Hoje você usa o WhatsApp, segundos você tem uma resposta do seu amigo. O tempo mudou, a velocidade dele, mas a gente tem que entender que nós não temos que acompanhar o que a mídia está dizendo a respeito do seu tempo. O seu tempo tem que ter prioridades, e as prioridades é a mesma cadeia de prioridade daquilo que vale para Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar, você e a sua família em segundo lugar, a casa de Deus em terceiro lugar, e aí você vai conquistar, porque Deus tem muita coisa para te dar. Como temos gastado o nosso tempo. Porque a forma que nós gastamos o nosso tempo é que determina aonde vamos chegar. Ei, tem gastado um tempo de qualidade com sua esposa? Com seu esposo? Tempo de qualidade. Pastor, o que é tempo de qualidade? A todo domingo eu estou em casa, assistindo televisão. Isso não é tempo de qualidade. Pastor, mas depois que ela faz o almoço, ela senta do meu lado no sofá. Tempo de qualidade é você não deixar a TV roubar o seu tempo com a sua esposa, com seus filhos. E você sair no shopping com eles. Pastor, não tenho dinheiro para ir no shopping. Hoje tem tanta praça bonita na cidade. Isso você causa memórias que os seus filhos nunca mais vão esquecer. Tempo de qualidade.
É o que Salomão está dizendo. Sábio Salomão. Como é que nós administramos o tempo que nós é dado por Deus? Porque o princípio do tempo está na nossa mão. Eu administro. E é interessante que existe, outro dia eu vi alguém na internet falando a respeito dos valores do tempo, eu achei tão interessante. E ele fala que é interessante você ver e perguntar para um aluno que repetiu de ano quanto vale um ano. Ele sabe o valor de um ano. Você perguntar para uma mulher que teve um filho antes do tempo, prematuro, o valor de um mês. Que se ela tivesse um mês a mais. Você perguntar para um jornalista o valor de uma semana, que ele tem que fazer o fechamento do jornal. Você perguntar para alguém que sofreu um acidente, escapou do acidente, o valor de um segundo, que aquele segundo tirou ele da volta. Você perguntar para um corredor de Fórmula 1, que largou em segundo lugar por causa de 1/10 de segundo e não conseguiu ganhar a corrida. Quanto vale 1/10 de segundo? Todo o tempo é precioso para nós. Todo o tempo é precioso. E a pergunta de hoje do Espírito para você: você quer viver um novo tempo com Deus? Nós vamos entrar numa fase de um novo tempo com Deus. E para que esse novo tempo aconteça na nossa vida, nós vamos mudar as prioridades do nosso tempo. Nós vamos mudar a prioridade porque nós temos direito ao melhor de Deus e Ele está disponível. Só que nós não temos acessado. Paulo foi muito sábio quando escreveu à igreja de Efésios, dizendo que as bênçãos de Deus já estão preparadas para nós na região celestial, em Cristo Jesus. E se já estão preparadas na região celestial em Cristo Jesus, o que nos impede de acessá-las? É a nossa atenção, a nossa direção, o nosso foco, o nosso tempo gasto. Porque Deus te deu uma família maravilhosa para você desfrutar dela. Deus te deu uma igreja abençoada que prega a palavra. Deus te deu amigos. E a gente deixa tudo isso de lado às vezes. Porque o nosso tempo não está sendo direcionado da forma correta. Diga comigo assim: o meu tempo é precioso. Eu paro para ver como os homens de Deus na Bíblia lidaram com o tempo. Vou focar em Jesus. Jesus viveu 30 anos na terra. Uma vida comum, mas uma vida de preparo de Deus. E ele somente porque ele tinha que cumprir a lei. A lei diz que o sacerdócio ou rabinato só pode ser executado a partir dos 30 anos. Alguém outro dia perguntou: pastor, por que Jesus não começou mais cedo, o ministério? Porque era determinado. Ele não podia sair pregando e conseguir alcançar qualquer tipo de valor naquilo que ele pregasse se ele não tivesse 30 anos de idade. E ainda para ter valor, o peso, aquilo que ele pregava, aos 12 anos de idade ele tinha que ser levado ao templo, sabatinado e aprovado. E ele foi aprovado. Jesus estava legalmente autorizado a ministrar. Só que um dos profetas disse que o ministério de Jesus demoraria meio-dia. Ou meia semana. E era a semana de anos. A semana de anos significam 7 anos. O ministério dele era 3 anos e meio. Jesus sabia disso. E ele tinha que concluir o ministério que demoraria para nós executar talvez 20, 30, 40 anos em 3 anos e meio. E se você ver a história que a Bíblia conta, você vai ver Jesus otimizando o tempo, priorizando o tempo, gastando o tempo da forma correta. Enquanto os discípulos dormiam, ele estava entregando o tempo de Deus, orando. Subia a parte de orar.
tirava um tempo de oração. Ah, pastor, mas ele tirava um tempo de oração e dormia. Ele sabia os momentos certos, até num barco, no meio de uma tempestade, ele dormia. Ele sabia o tempo que também tem que ser dado para dormir, para repor o corpo. Jesus sabia os tempos quando os discípulos disseram assim: despede esse povo para ir embora porque eles vão passar fome. Jesus falou: não, eu não posso despedir porque para mim ajuntar eles de novo vai demorar. Dá de comer para eles porque eu ainda tenho coisas para ensinar para eles. E aí, para isso acontecer foi necessário um milagre e ele fez o milagre. Deixa eu dizer uma coisa, quando estamos na direção de Deus no tempo certo, fazendo as coisas na direção do tempo que Deus nos deu para otimizar, Deus faz os milagres para que aconteça tudo ao seu tempo. Multiplicou lá peixes e pães, serviu todo mundo de comer e continuou ministrando. Porque ele tinha otimização, ele valorizava o tempo. Ele valorizava que ele contava tudo o que ia acontecer, ele sabia os tempos. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós temos um foco, quando a gente quer alcançar alguma coisa, nós temos que otimizar o nosso tempo. E o que é otimizar? É valorizar as coisas que importam. Às vezes eu falo assim: eu quero chegar a ser um diretor naquela empresa, então eu tenho que otimizar meu tempo. O que é otimizar? Para mim chegar lá eu tenho que estudar. Então é um tempo de valor que eu tenho que gastar para estudar. Eu tenho que investir tempo. E vou dizer uma coisa para você que fala assim: mas são 5 anos uma faculdade para fazer, pastor. Se você fizer ou não fizer a faculdade, vai passar os 5 anos, sim ou não? Então aproveita o tempo. Porque se eu faço assim: pastor, são 5 anos a faculdade. Se eu não fizer a faculdade, o tempo não vai passar. Eu vou ficar aqui, não vai nascer mais nenhum cabelo branco. Então tudo bem, então não faça a faculdade, porque a faculdade vai esperar o tempo da sua decisão. Mas não é assim. Eu decido não fazer e o tempo vai passar. E quando chegar lá na frente, 20 anos depois, você vai dizer assim: puxa, como faz falta eu ter feito aquela faculdade. Eu podia ter gastado 5 anos valorizando isso para me alcançar o meu propósito hoje. Comece a otimizar o teu tempo e dar o seu tempo na direção certa para você alcançar os objetivos que Deus tem para a sua vida. Porque muitas vezes o que parece perca, se você está otimizando para a coisa certa, destinando para a coisa certa, vai ser ganho. Pastor, mas se eu fizer isso eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas. Ei, você não vai deixar, você vai sacrificar por um tempo para alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Porque Deus é Bíblia, não é invenção da cabeça humana. A Bíblia diz: Deus tem o melhor dessa terra para o seu povo. Só meia dúzia acreditou nisso, vou falar de novo. Deus tem o melhor dessa terra para o seu povo. Até o da internet deu glória a Deus agora. Deus tem o melhor para você. E isso não está dependente do... mas vou ficar esperando, pastor, porque eu vou comer o melhor dessa terra quando Deus quiser. Olha, teu irmão, diga assim: quando Deus quiser. Diga para ele assim: o tempo de Deus é agora. A vontade de Deus para a sua vida não é para daqui a 5 anos. A vontade de Deus para a sua vida é para hoje. O tempo você pode gastar ele à toa ou otimizar ele para você alcançar o propósito. Deus já quer te dar o melhor dessa terra. Uma família abençoada é o melhor dessa terra. Um prato de comida abençoado é o melhor dessa terra. Ei, Deus já tem dado muita coisa para você e quer te dar muito mais. Mas valorize o seu tempo com coisas que são de verdade, que vale a pena. Não gaste seu tempo à toa. Porque às vezes, irmão, quanto tempo eu já gastei à toa na minha vida e eu olho para trás. Não volta mais. Se eu quisesse fazer diferente alguma coisa que eu fiz ontem, não tenho mais como fazer diferente ontem. Só amanhã.
Deixa o passado para trás, porque Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu rumo para o alvo. Se desligue do tempo passado. Olhe para o teu irmão e diga assim, Deus te deu um presente. Aí está sorrindo assim, que presente será? Será que tem lacinho vermelho? Sabe como se chama o dia de hoje? Ontem passado, hoje, Deus te deu um presente. Para que ficar no passado? Deus te deu presente hoje. Hoje você tem um presente de Deus, viver. Você tem um presente de Deus, a dádiva da vida. Você tem um presente de Deus, família. Você tem um presente de Deus, estar salvo pelo poder da cruz do Calvário. Aleluia! É dádiva de Deus. Por isso você tem que valorizá-lo. E fazer as escolhas certas. O que é de verdade valoroso para você? As escolhas certas te levarão às conquistas certas. É hora de você chegar em casa à noite e pegar um papel. Faça isso. E colocar assim, número 1, 2 e 3 no papel. E no número 1 você fala assim, o que eu tenho feito com o meu tempo? E tenta escrever para você mesmo, você não vai mostrar para mim, não para ninguém. Número 2, qual é a minha expectativa para esse mês com o meu tempo? E número 3, finalizando, eu preciso mudar naquilo que está errado nessas duas perguntas de cima. E você vai ver quanta coisa você pode arrancar fora. Você vai ver quanta coisa dá para você deixar para lá, porque as prioridades são outras. Eu vi um exemplo que foi dado por um ensinador da palavra de Deus. Ele faz um exemplo tremendo, o Thiago Brunet. Vem aqui, pastora Fabiana, vem aqui. Eu vou fazer o exemplo. Você entender melhor, pastor? Presta atenção, vem cá, vem cá, vem cá. Que a pessoa da internet te vê também. Pastora, se eu lhe pedisse agora, nesse momento, para mim pegar uma tesoura, o Zé correr lá, pegar uma tesoura, maquininha, você deixaria eu cortar o seu cabelo e raspar o seu cabelo? Não. Agora, se você tivesse duas opções para escolher, deixar eu fazer isso com o seu cabelo, ou cortar os seus 10 dedos das mãos, o que você escolhia? Meu cabelo. Olha que interessante. Com a mesma velocidade que ela defendeu o cabelo, ela escolheu o que é prioridade. Deus abençoe. Você está entendendo? Às vezes a gente fica escolhendo o que é passageiro, o que pode ser mudado com o tempo. E quanta gente está perdendo os dedos aí. Porque está defendendo o cabelo com unha e dente. Ela fez o correto. Não, nesse caso, que vão-se os cabelos. Sabe o que eu quero dizer para você? No caso de ser feliz com a sua família, que vá a hora extra embora, irmão. Ah, pastor, mas queria trocar de carro esse ano. Troca daqui 2 anos, irmão. Valoriza a tua família, porque é passageiro. Porque o carro zero hoje não é zero amanhã. Se é para você ter que se enfiar dentro do seu trabalho para conquistar isso e deixar a sua família de lado, não faça. Não faça. Não faça. Gaste o seu tempo com aquilo que é valoroso, que tem valor. Teus filhos, tua esposa, teus pais. Gaste o seu tempo com Deus. Hoje é provado, o ser humano que tem um smartphone com internet passa 7 horas no Facebook. Não deixe o Facebook roubar o teu tempo de oração, de leitura da palavra de Deus. Porque é isso que vai te dar crescimento espiritual para vencer as batalhas. Porque o inimigo está aí, ele vem para cima. Mas Jesus está aí para vencê-lo por você. Então priorize Ele na sua vida. Valorize os seus dedos.
que é o de verdade que Deus te deu, o cabelo cresce. Ai, eu amo meu cabelo, mas ele cresce. Ai, pastor, puxa vida, ai, vou ter que fazer umas escolhas drásticas aí. É isso que Deus está procurando, pessoas que queiram viver um novo tempo. E para viver um novo tempo, eu tenho que deixar o velho tempo para trás, os velhos costumes para trás, as velhas vontades para trás, e escolher prioridades novas, que são prioridades que Deus me deu. E essas prioridades, vou te dizer uma coisa, aleluia, quando você começa a viver essas prioridades, a alegria que contagia o teu coração, nada quebra isso. Vem a dificuldade, chega a conta, chega aquilo, você continua feliz, porque você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Lance fora toda essa ansiedade, ou pelo menos em Deus. E viva uma vida com um tempo precioso, com aquilo que vale a pena de verdade. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu preciso gastar mais tempo com você. Ah, pastor, minha esposa é meu amigo, meu irmão em Cristo. Todos, isso mesmo. Preciso gastar mais tempo com você. E tempo de valor, de qualidade. Os jovens, jovenzinhos que me perdoem, casais, gastem tempo, qualidade com a sua intimidade no casamento. Gaste tempo. Porque o tempo vai passando na nossa vida e a gente vai se habituando e vira uma rotina tremenda. E daqui a pouco a gente está igual galo. Os casados sabem o que eu estou falando. Gaste tempo de qualidade na sua vida íntima. Isso é tão precioso que Deus te deu. E tem tanto casamento se destruindo porque falta tempo de qualidade na vida íntima. Falta tempo de qualidade. E qualidade não é contar vantagem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Parecendo, leilão, né? Não. É tempo de qualidade. O pastor vai falar isso mesmo. Estou falando porque é a sua vida que está em jogo, seu casamento. Gaste tempo. Às vezes minhas filhas chegam para mim, minha pequena geralmente faz isso. Pai, me ensina isso. Eu falei, Jesus, preciso aprender primeiro para te ensinar. Que a gente passa, o tempo passa, a escola muda formatação. Mas eu tento dar uma lida, tento explicar do meu jeito. Não é do jeito que a professora ensinou. Mas tenta, irmão. Tente. Você vai ver a qualidade de vida que você vai ter. E vai passar um tempo. E você vai olhar para trás e vai dizer assim, como eu joguei fora o meu tempo de vida. Agora, assim, ganhando até menos, eu estou vivendo de verdade. Que Deus me proporcionou nessa terra. Porque eu vou dizer uma coisa que Salomão disse em Cantares. Aliás, em Eclesiastes. Que a vida nossa é como uma erva do campo. Que vai chegar uma hora que ela vai secar. E vai murchar. E vai acabar. E aí, ele olhando no espelho, nos últimos capítulos, diz assim, como eu corri atrás de tanta vaidade na minha vida. Como eu corri atrás de tanta vaidade. Porque tudo é vaidade. E ele dança o maior conselho da história. Ele diz assim, todo homem deve valorizar. Estou parafraseando, não é exatamente o que está no versículo. Todo homem deve valorizar o que vem de Deus.